Olá, gente. Hoje a gente vai falar sobre famílias conjugadas, que corresponde ao começo da seção 4.3 das notas de aula. E é um tema um pouco mais leve do que o último tema que a gente viu, principalmente na aula de hoje. E é um tema muito importante, principalmente para começar a construir o alicerce sobre o qual a gente vai fundamentar a inferência bayesiana. Então, do ponto de vista de operacional, de aplicar inferência bayesiana para problemas, basicamente famílias conjugadas é o começo. Havia uma época em que famílias conjugadas era o tipo de análise que você podia fazer, principalmente antes da época de poder computacional elevado. E depois disso elas passaram a ser não o principal meio de análise, mas elas são basicamente os bloquinhos de construção para modelos mais complicados. Então elas são muito importantes, não importa não importa o contexto que a gente está pegando. E hoje a gente vai começar a estudar o que são essas tais famílias conjugadas e entender elas melhor. Mas antes disso a gente vai rever rapidamente aquilo que a gente andou fazendo nas últimas aulas. E a gente estava explorando o modelo estatístico da inferência bayesiana e em particular a gente falou sobre a distribuição marginal e a distribuição preditiva. Então, em inferência bayesiana, a gente pode falar sobre a distribuição dos dados sem dar o parâmetro, né? f de x1, xn, que nem aparece aqui no slide. E, geralmente, a gente fala sobre qual é a distribuição de x1, xn dado θ. E depois a gente também fala, a gente já está acostumado a falar sobre a priori, né? O π de θ nesse slide. E uma maneira que a gente obtém a distribuição marginal, se a gente tem esses outros dois componentes, é meramente usando a lei da probabilidade total, que nem a gente viu em probabilidade 1. Então a gente vê aqui que o f de x1 xn é integral de f de x1 xn dado θ vezes π de θ dθ. Então é a verossimilhança aí vezes a priori integrada em θ. E a gente pode desenvolver mais essa expressão se a gente sabe que os dados são condicionalmente i d dado θ. Nesse caso, como eles são independentes, a distribuição conjunta ela fatora, né? Então f de x1 xn dado θ vira o produtório do f de xi dado θ, que nos dá essa segunda equação que a gente tem aqui. E daí a gente também viu, além da marginal, a gente viu que também é muito importante a distribuição preditiva dos dados. Então, a gente poderia perguntar qual é a distribuição de xn mais 1 até xn mais m, dado x1, x2, xn. Né? Então, dados os dados passados que a gente observou, que incerteza a gente tem sobre os dados futuros? E a gente viu que se os dados são condicionalmente id dado θ, então a gente tem uma expressão elegante que é dada pela integral de f de xn mais 1 até xn mais m, dado θ, vezes o f de θ dado x1, xn. Então, em outras palavras, a gente aprende sobre os dados futuros por meio dos dados passados, porque os dados passados eles nos trazem informação sobre θ, e essa nova informação sobre o θ nos traz informação sobre os dados futuros. Então, a gente aprende sobre os dados futuros indiretamente através dos dados passados, por meio do aprendizado desse valor desconhecido que é o θ. E isso é muito importante. Isso revela bastante coisa que está por trás do modelo estatístico da inferência bayesiana. E a gente viu vários exemplos na aula passada que os dados podem ser independentes, caso a gente conhecesse o valor de θ, mas em geral, mesmo que eles sejam independentes dado θ, em geral eles não são independentes marginalmente. Então, se a gente não sabe o valor de θ, eles são dependentes, porque eles trazem informação sobre o θ e o θ traz informação sobre outras observações. E isso faz com que eles sejam dependentes entre si. E essa estrutura de dependência, quer dizer, se eles não são independentes, o que eles são marginalmente? Tem uma suposição que está muito ligada a essa estrutura que aparece em inferência bayesiana, que é uma estrutura é uma suposição chamada de permutabilidade. Então a gente vê que os dados eles são independentes dado θ, mas marginalmente eles não são independentes. Contudo, marginalmente eles são permutáveis. Isso a gente não vai abarcar com cuidado e detalhe nas aulas da graduação,
mas em breve eu vou colocar uma aula complementar a esse assunto para pós, que vai descrever formalmente o que são modelos permutáveis, e ela também vai descrever a ligação entre permutáveis e independentes dado o teto. Então a gente vai ver isso com mais detalhe na pós, e os alunos da graduação são sempre convidados a assistir esse complemento, caso se interessem. Mas hoje a gente vai falar de outro assunto, a gente vai falar de famílias conjugadas. E eu vou começar a falar sobre isso no próximo vídeo.